Abra comigo a palavra de Deus no livro de Josué. Enquanto você procura aí, eu quero saudar a todos os nossos internautas, né, que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, pelo Facebook, o pessoal que também nos ouve através da Rádio Voz FM 106,7. Que Deus abençoe todos vocês. Quero cumprimentar também o pessoal lá do presídio, ala feminina, ala masculina, que sempre acompanha os nossos cultos pelo rádio, né? Eles têm um radinho lá, sempre acompanham. Que Deus abençoe todos vocês aí, nossos irmãos do Paraguai e da Argentina também. Os irmãos do Paraguai estão felizes, agora foi liberado os cultos lá, né? Estão felizes da vida, isso é muito bom. Os crentes estavam com muita sede da palavra e agora vão poder cultuá-la. E em breve, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, as fronteiras serão abertas e vai ser bênção. Você que abriu a Bíblia, livro de Josué, capítulo 1, diga amém, Jesus. Eu quero ler aqui esse texto, porque domingo eu li esse texto e meu coração queimou demais. E eu lembro que em janeiro desse ano eu ministrei essa palavra e ela não estava sendo filmada. O Marcos estava de férias e não estava sendo filmado. E eu lembro que quando eu ministrei essa palavra em janeiro, eu fiz do altar, eu fiz um ato profético. E hoje nós estamos aqui nesse ato profético, que é esse lugar. E Deus desenrolou. E domingo, quando eu li esse texto, Deus ministrou muito no meu coração. E o Senhor disse assim para mim: eu vou mudar algumas coisas do que foi pregado em janeiro, e eu quero que você pregue essa palavra da tarde da bênção. Então eu quero trazer essa palavra aqui para você. É muito tremendo. Josué capítulo 1 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Ponto final. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Agora você vai lá para o versículo de número 5 em diante. Você nunca será derrotado. Olha que profundo isso. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Verso 7: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Verso 8: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você pode dar uma glória a Deus?
Essa palavra aqui ela é muito forte. Por que, pastor, que ela é forte? Só para que você entenda onde eu quero chegar. Quero te fazer uma pergunta. Você é bem sucedido nas coisas que você faz? Hã? Você é bem sucedido no seu trabalho? Você é bem sucedido no seu relacionamento? Em síntese, você é uma pessoa bem sucedida? Nas coisas que você coloca a mão, você é bem sucedida? Ou você é tipo aquela pessoa que às vezes a gente ouve por aí: meu Deus, tudo que eu vou fazer não dá nada certo. Tem até um ditado popular muito feio aí fora, que fala assim: meu Deus, parece que ela tem o dedo podre. Você já viu falar isso? Quem sabe se tiver alguém de outro estado que estiver nos ouvindo não vai entender o que é isso. Mas a gente ouve muito isso, né? Meu Deus, parece que tem o dedo podre, ele coloca a mão, não dá certo, aquela coisa toda. Mas preste atenção, que a Bíblia ela vai nos dar uma aula de nós sermos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. A primeira coisa, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta no livro de Josué, para que você acompanhe aí, porque a palavra ela é libertadora e a palavra nos orienta. A primeira coisa do capítulo, a primeira coisa que o Senhor nos passa aqui no capítulo 1 do livro de Josué, se você prestar atenção aqui na leitura, eu disse assim, que Moisés morre, né? Pode ver aí. E repare só, que depois que o texto diz assim, que Moisés morre, tem um ponto final. Aí começa uma outra história, e essa outra história já começa com Josué. A Bíblia diz que quando Moisés ele morre, o Senhor tinha uma promessa designada ao povo de Israel. Quando eles estavam aprisionados lá no Egito, o Senhor havia dito a Moisés: Moisés, eu quero que você desça lá, eu quero que você resgate o meu povo das garras de Faraó e o conduza à terra que eu preparei para eles. E a terra que Deus havia preparado para o povo de Israel não era aquela terra de escravidão que eles viviam, que eles trabalhavam igual uns malucos. O almoço, a janta deles era pepino, era cebola, era uma vida sofrida. E o que fez Deus mover esse mundo físico para tirar o povo de Israel lá do Egito foi o gemido deles. Você vai ver lá no livro de Êxodo que quando o Senhor conversa com Moisés, ele diz: eu ouvi a oração do meu povo. O Senhor vai falar com Moisés, dizendo assim: eles estão gemendo, e eu preciso que você desça lá. E daí você já sabe da história. Moisés desce lá, tenta dialogar com o faraó não abre mão. Aí Deus começa a mandar as pragas e o povo sai de lá. Só que por conta da desobediência, o povo ele anda 40 anos em círculo e não consegue chegar na terra prometida. Só que daí quando Moisés ele morre e ele não teve essa graça de entrar dentro da terra prometida, o Senhor levanta uma outra pessoa. E essa pessoa que Deus levanta era Josué, um homem que sempre esteve lado a lado com Moisés, um homem de lealdade, um homem temente ao Senhor. Não tinha uma outra pessoa para estar no lugar de Moisés, se não fosse Josué. Ele era muito parecido, porque você pode perceber, meu irmão, se você andar muito com uma pessoa, daqui a pouco você está com todos os tiques dela. Percebe para você ver. Se você andar muito com uma pessoa e você gostar muito dessa pessoa, gostar de estar com ela, gostar de conversar com ela, é automático. Você pega os tiques dela, você pega os macetes dela. E dentro da igreja tem muito disso. Sempre quando você pega uma referência espiritual, você pega alguém para se espelhar, você sempre vai pegar o jeito, o trejeito dessas pessoas.
E Deus escolhe Josué por causa desses princípios. Só que presta atenção que no capítulo 1 que nós estamos lendo aqui, quando o Senhor fala com Josué, e o Senhor começa a dizendo para ele aqui: olha, Moisés morreu, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Quem sabe quando Moisés morreu, as pessoas que estavam por debaixo da liderança de Moisés puderam pensar o quê? Agora acabou. Porque Moisés, ele era uma referência de liderança muito forte. Então as pessoas que estavam debaixo da sua liderança, assim como Josué, quando recebem informação da morte de Moisés, a Bíblia não diz, mas eu consigo imaginar o temor daquelas pessoas, o medo, ainda mais para Josué de ser sucessor de um grande líder como Moisés. Só que o mais tremendo disso tudo, meu irmão, é que o projeto de Deus para a vida de Israel não estava fundamentado na pessoa de Moisés. Moisés morre, mas os projetos de Deus com Israel não morrem, ele continua, ele dá seguimento. Sabe por quê? O projeto de Deus não estava sobre a vida de uma pessoa, estava sobre uma geração. E aqui eu já quero liberar uma palavra profética de Deus na sua vida. Quem sabe você teve algum Moisés dentro de você. Quem sabe você já teve alguns Moisés que quando morreu você pensou: agora já não dá mais, para mim já acabou. Quem sabe o seu Moisés é um sonho, é um projeto, o casamento. O seu Moisés é o filho, é um projeto de empreendimento. Talvez o seu Moisés seja a cura, o milagre, a libertação. Mas quem sabe aconteceu alguma coisa na sua vida que fez com que você não acreditasse mais, não cresce mais. Morreu. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer assim para você: o dono da promessa sou eu, e eu continuo vivo. Não, você não entendeu. Ei, o dono da promessa é Deus, e Ele continua vivo. E digo mais, a presença dEle está aqui nessa tarde, a unção dEle está aqui nessa tarde, a graça dEle está aqui nessa tarde. Sabe para quê? Para te dar uma injeção de ânimo e para dizer para você: eu sou o dono da promessa e eu estou vivo. Você pode aplaudir a Jesus? Moisés morre e Josué fica preocupado. Quem sabe ele pensou: agora já não dá mais certo, já foi. Quem sabe Josué, ele sabia muito bem as dificuldades que Moisés tinha com aquele povo. Ele deve ter olhado para aquele povo e ter dito assim: meu Deus, eu não vou conseguir liderar esse povo é terrível. Quantas guerras que entrou dentro do coração de Josué. Mas preste atenção de uma coisa, meu irmão. Quando Deus Ele faz uma promessa sobre as nossas vidas, você só não toma posse dela se você não quiser. Se você não quiser. Olha o que Deus disse para Josué e olha o que Deus está dizendo para nós nessa tarde. O verso de número 2, o Senhor diz o que?
o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Presta atenção. Antes deles tomar posse no mundo físico, presbítero Paulo, no mundo espiritual Deus já disse: é de vocês, é seu. A única coisa que não tinha acontecido ainda era no mundo físico. Mas preste atenção em uma coisa, porque se está selado no mundo espiritual, o mundo físico é uma consequência, só depende de você. E quando o Senhor diz assim: olha, se preparem, sabe qual é a informação, pastora Luana, que Deus está nos trazendo? Que não é de qualquer jeito que nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso aqui é tremendo, irmão. O Senhor está dizendo para Josué: se preparem para que vocês atravessem o rio Jordão e entrem lá dentro. Teoricamente, naquela época, como que era a preparação deles? Uma preparação de guerra. Eles tinham que estudar o caminho, eles tinham que posicionar os soldados. Se precisar ter uma guerra física, teria que ter, e sucessivamente. Então tinha todo um planejamento. Deus estava dizendo para eles: se preparem. Então eles tinham que planejar a entrada deles dentro daquela terra prometida. Só que comigo, com você, não é diferente. Quando o Senhor diz assim: ó, se prepare, porque o que eu tenho na tua vida é muito grande, o Senhor está dizendo que você tem que preparar o seu coração, preparar a sua vida, se preparar, irmão. E como que um crente se prepara? Como que um crente se prepara? Leitura da palavra de Deus. Como que um crente se prepara? Vida de oração. Como que um crente se prepara? Compromisso com o Senhor. Por que, pastora? Porque se você não fizer isso, nada vai dar certo na sua vida. Nada. 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 Você precisa preparar a sua alma, preparar o seu corpo, preparar a sua mente. Sabe por quê? Você pensa que servir a Deus é fácil? Não. Se alguém diz para você que é facinho, mentira, é difícil, é batalhoso. O diabo perturba a vida da gente 24 horas. Quando a gente dorme, pensando que vai descansar, ele visita os nossos sonhos ainda, o gramunhão. Terrível ele é, irmão. Aí você deita lá e pensa que vai descansar, de repente o diabo vem e entra até no teu sonho. É ou não é, irmão? Sim ou não? Ele faz de tudo para te tirar do propósito de Deus. Ah, então, pastor, então eu vou viver em jejum e oração, porque daí o diabo, né, nem chega perto de mim, porque diz assim que quando a gente ora e jejua, o diabo passa longe. Mentira também. Como assim, pastora? Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, sem colocar um gole de água na sua boca. Quem é que se apresentou para ele? O Satanás. Se fosse no primeiro dia de jejum, eu poderia dizer assim: é que ele estava começando ainda, né? Não estava com toda aquela santidade. Mas foi no final do jejum. Sabe aquele momento de você agradecer e comer o banquete? Foi bem nessa hora, porque é assim que o adversário faz. Quando você está para receber a sua vitória, ele vem com um prato. Quando você está para receber a conquista, ele vem para colocar derrota na sua vida. Mas levanta a sua mão que eu quero profetizar algo de Deus na sua vida. Eu profetizo nessa tarde, Deus colocando uma espada de fogo na sua mão. E essa espada que Deus vai colocar na sua mão é para você guerrear.
e colocar os demônios que se levantarem contra você por terra, pelo poder que há no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, aplauda ao Senhor. No verso de número 3, quando nós lemos, nós podemos pensar se Moisés morreu e acabou a promessa. Mas não acaba, porque a promessa está sobre você. Eu cansei de atender mulheres dentro do escritório da igreja que o marido foi embora. O casamento acabou, Moisés acabou, o casamento acabou, o marido foi embora, arrumou uma outra mulher, já até fez filho e tudo. E mulheres chorarem e dizer para mim: acabou, pastora, nunca mais eu vou conseguir me levantar, nunca mais eu vou conseguir me restaurar. Mas a gente precisa entender uma coisa: que a promessa de Deus está sobre a sua vida, sobre você. Se tem alguém que não quer entrar com você na terra prometida, meu irmão, fazer o quê? Se tem pessoas do seu lado, do seu convívio, que não quer saber da terra prometida, você não vai conseguir forçar. Agora, uma coisa você precisa entender: que se há uma promessa sobre a sua vida, ninguém pode impedir ela de ser realizada, a não ser que você não queira. Ninguém. Coloca isso na tua mente. Ninguém vai fazer com que seja impedido. Agora eu te faço uma pergunta para você: o que é que Deus já prometeu para a sua vida? Quais foram as promessas que Deus te fez para você, para sua casa, para sua família? Quais foram? Pastora, foi tantas, mas aconteceu tantas coisas que fizeram com que eu não acreditasse mais, com que eu desistisse. E olha que tremendo, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: não desista. Não desista. Sabe por quê? Verso 5 e verso 6. Você nunca será derrotado. Agora olha para mim. Eu vou dizer para você o que a Bíblia está dizendo: você nunca será derrotado. Só que você precisa abraçar esta palavra. Você precisa deixar entrar essa palavra. Porque o que o diabo mais coloca na tua mente é que você é uma derrotada, que você é um derrotado. Quem sabe há uma guerra dentro da tua alma, porque o diabo coloca isso muito na tua mente, no teu coração. Só que Deus está dizendo para você: você nunca será derrotado. Mas pastor, então me explica por que eu já fui derrotada em muitas coisas da minha vida. Sabe por quê? Porque você precisa acreditar que se o Senhor estiver na frente da peleja, e se a promessa que foi feita veio do alto, você não vai ser derrotado. Tem pessoas que são derrotadas em coisas que ele cria, em que ele inventa sem direção de Deus. Tem pessoas que são derrotadas no casamento porque casa sem a direção de Deus e acabam sendo derrotados. Tem pessoas que abrem empresa, fazem empreendimentos sem a direção de Deus, eles são derrotados. Mas não é porque ele é um derrotado, é porque ele não buscou a direção de Deus. Em tudo na sua vida, em tudo
você precisa de uma direção de Deus. Em tudo, meu irmão. Tudo que você for fazer, vai comprar um carro, direção de Deus. Vai comprar uma casa, direção de Deus. Vai abrir uma empresa, direção de Deus. Credo, pastora, direção de Deus. Se você quer que você seja bem sucedido. Olha o que Deus disse no versículo de número 6. No versículo ainda de número 5. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados. A segurança que Deus está trazendo no coração de Josué é que, Josué, se você viu que eu nunca abandonei Moisés, e assim como eu nunca abandonei ele, também não vou te abandonar. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde? Eu nunca abandonei Moisés, eu nunca abandonei Josué, e eu também não vou te abandonar. O mesmo Deus que honrou a Moisés, o mesmo Deus que honrou a Josué, Ele está dizendo para você nessa tarde: eu nunca te abandonarei. Nunca. Nunca. Eu ouvi um testemunho muito forte de uma moça que ela disse assim, que ela foi abandonada pela mãe. A mãe o abandonou quando era bebê. E diz que ela cresceu com aquele sentimento de abandono, aquele vazio muito grande. Mas quando ela conheceu a Cristo, ela sentiu como se Deus o tivesse acolhido. Como se Deus fosse aquela mãe que ela perdeu um dia. E ela disse: pastora, eu só me curei daquele sentimento de abandono quando eu entendi que pode uma mãe e um pai abandonar, como diz o profeta Isaías. Mas o que é que Deus diz? Eu nunca te abandonarei. Isso aqui é forte. O engraçado é que domingo o pastor tocou em algo assim, e ontem foi tocado assim também aqui no trabalho que nós fizemos com as mulheres. Quem sabe você já foi abandonado por alguém, marido, mãe, pai. Você já teve abandonos na sua vida. Mas olha a referência que Isaías diz: ei, pode todos te abandonar, mas eu sempre estarei contigo. Só fica com o sentimento de abandono quem quer lamber ferida, quem quer ficar sentado em caco de telha, ó, e cutucando ferida. Agora quem quer ser curado, pega uma palavra como essa, deixa entrar no coração, se levanta e vai para cima. Josué, fica tranquilo, eu sou contigo. Eu nunca te abandonarei. E depois disso o Senhor começa a mostrar para ele o segredo do sucesso. E aqui entra para mim e para você nessa tarde o segredo do nosso sucesso. Verso 7 e verso 8. Seja forte e muito corajoso. Agora olha para mim aqui. Você já viu uma pessoa medrosa ser próspera? Eu dizia para uma irmã essa semana, hoje é terça, não, acho que foi sexta ou quinta-feira. Fui tomar um chimarrão com ela, e eu falei para ela que por causa da covardia dela e do medo dela, ela estava deixando de ser muito próspera, porque é uma mulher de muitos talentos, e eu tinha falado algo para ela: por que você não faz isso, esse curso, e assim, olha, você leva jeito, você gosta disso. Ela ficou com medo. Aí a outra irmã fez, e deu certo.
E ela disse para mim: eu reconheço, pastora, que eu sou muito medrosa. Aí eu falei para ela: vai ficar até quando com esse medo? Do que adianta ter um monte de talento, meu irmão, se não usa? Quem sabe você tem muitos talentos, você que está me assistindo aqui nessa tarde. Quem sabe tem muitos dons aí na sua vida, de costurar, de cozinhar, de desenhar, de sei lá, de empreender, não sei. Mas você precisa ter coragem, você precisa dar o primeiro passo. O talento já está com você. Você já tem o dom. Você só precisa acreditar em você mesmo. E acreditar que se você der o primeiro passo, Deus estará com você. E Ele não vai te abandonar. O Senhor disse a ele: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Deus estava dizendo assim para Josué: sabe por que Moisés foi um baita de um líder, Josué? Sabe por que Moisés prosperou na sua liderança? Porque ele tinha temor na minha palavra. Temor. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa tarde? Não basta só ter coragem, não basta só ser forte. Você tem que viver de acordo com a lei, com a palavra. Olha o que Deus diz: não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Palavra. Para você ser bem sucedido na sua vida, meu irmão, você precisa ser corajoso, ser forte, porque o embate vem com força. A Bíblia está dizendo: para você ser bem sucedido, você tem que procurar viver a palavra. Nota que o texto diz assim, ó, que você se esforce. Olha o que diz o verso 8: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro de dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Presta atenção, porque Deus diz assim: olha, você precisa meditar de dia e de noite. Só que você precisa falar também desse livro. Tem pessoas, irmãos, que é cheio do conhecimento, mas o conhecimento está tudo debaixo da asa dele. Ele não joga a semente. Cheio do conhecimento, mas para si, ou para meia dúzia. Só que tudo isso que Deus te deu, irmão, não é para ficar aqui escondido. É para você sair para fora. É para você falar. O talento que Deus te deu não é para ficar só para você ou para meia dúzia. Tem mais pessoas que precisam receber desse talento. Darabassuri calabaia, recalabaracebe daracaia, abácia. Ontem no nosso encontro de mulheres, eu disse aqui para a palestrante que estava com a gente, antes dela vir aqui ontem aqui trazer uma palavra aqui para nós, ela disse: pastora, eu não tenho esse costume de trabalhar com muitas mulheres, eu só trabalho assim com um grupo de 20. Aí eu falei para ela: pelo amor de Deus, você com todo esse talento, trabalhando só com 20 mulheres, não dá. Nós vamos ter 2 cultos aqui, 2 cultos de 70 pessoas. Eu preciso que você ministre para as 70. E ela disse: então você me ajuda, porque eu não tenho muita experiência. E no primeiro horário, irmão, ela estava um pouco recatada, mas no segundo horário ela explodiu.
Foi tremendo. Sabe, ela já estava assim, ela já tinha vencido o medo. E foi tremendo o que Deus fez aqui na vida das mulheres. Tem alguma delas que estão aqui? Que estava aqui ontem? Foi tremendo ou não foi? Foi tremendo, irmão. Eu descobri algo do meu nome que eu fiquei impactada. Porque é assim que Deus faz. E quando você fica com medo, você nunca vai fazer nada na tua vida. Enquanto você tiver medo, você estiver isolado, as coisas que Deus tem na sua vida não vai desenrolar. Eu lembro que quando Deus dizia que eu ia pregar a palavra, irmão, eu quase morria do coração. Eu dizia, esses profetas estão tudo é louco, não consigo, não desenrola. Irmão, hoje aqui no altar aqui, isso aqui é um milagre. Minha mãe dizia que desde pequenininha eu sempre fui muito quietinha, de brincar sozinha. Eu não era de me envolver em muitas pessoas para brincar, por exemplo, porque eu era tímida. No colégio eu sempre fui muito tímida. Aceitei a Jesus e comecei Deus começou a trabalhar esse lado na minha vida. Eu lembro que quando foi descido o óleo na minha cabeça como missionária, eu pensei, meu Deus, como que eu vou ser missionária se eu tenho vergonha? No monte eu arrasava, irmão, tocava pandeiro, cantava corinho de fogo, porque era escuro. Se me desse um pandeiro para eu tocar num culto que tivesse luz, meus cadernos não saía, não dava certo. Aí às vezes os irmãos falam assim, meu Deus, no monte você deixa Deus te usar, e você canta e você toca pandeiro, por que você não faz isso no culto? Porque eu não consigo. Aí eu lembro que uma vez, a missionária Charlene está lá no fundo, uma igreja lá do Epitácio, Aprisco do Bom Pastor, falou para a missionária Charlene, você não conhece uma missionária abençoada aí para vir pregar no seu congresso? Ela falou, conheço. E ela deu o meu número. Quando o pessoal lá de São Paulo ligou para mim, eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas daí Deus falou, Deus tinha falado antes, você vai. Deus tinha falado antes, eis que vejo uma mala na sua mão, e você indo para uma outra cidade. Eu pensei, né? Irmãos, foi o primeiro congresso que eu preguei fora de Foz do Iguaçu. Fui para pregar um dia, fiquei 3 meses lá. O povo não deixava eu vir embora, irmão. Nem dormia direito, nem comia direito. Porque lá no interior de São Paulo, irmão, você acorda às 7h30 da manhã com os crentes batendo na porta da tua casa para você orar por eles. Eu lembro que a Charlene botava o povo para correr. Lá nessa cidade, irmão, eu me encontrei. Porque ninguém me conhecia lá. Então eu fiquei assim, não tinha ninguém conhecido, né? Eu fiquei assim mais à vontade. E deixei Deus me usar. E lá Deus começou a florescer. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, irmão, os meus pés não pararam mais nessa cidade. Não paravam. Era lá e cá, pregando lá e cá, e não parou mais. Sabe por quê? Porque eu venci o medo. Eu venci o medo de falar em público. Existia promessa sobre a minha vida, mas presta atenção, para que a promessa desenrolasse, eu tinha que dar o primeiro passo. E eu quero dizer para você nessa tarde, você quer que as coisas desenrolem na sua vida? Ei, dê o primeiro passo. Se prepare. Viva a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, medite nela de dia e de noite, e fale dela. Aqui está dizendo isso. Você precisa falar. Falar como que Deus vai desenrolar as coisas da sua vida. Se você não deixa, se você não dá o primeiro passo. Eu dizia para uma irmã de uma loja, eu falei, como que você quer vender se você não fala do teu produto? Eu nem sabia que você tinha essas roupas bonitas aí. Não sei, tem gente que... Né, gente? Falei, meu Deus, irmão, você
trabalha com roupa e não divulga, não publica. Coloca nesse Instagram, nessa página. Coloca aí, minha irmã. Hoje em dia você paga um valor aí pro Facebook e ele divulga de graça para você os seus produtos. De graça não. Você paga um valor e ele divulga, ele faz todo o trabalho para você de publicação. E tem pessoas que é assim, meu irmão. Mas que essa tarde Deus está te chacoalhando, dizendo assim: ei, eu tenho promessa na sua vida. Mas para você ter sucesso, não é de qualquer maneira. Tem que ser corajoso. Repita comigo dizendo: tem que ser corajoso. Tem que ser forte. Tem que meditar na palavra. De dia, de noite. E falar dela. Se você não entender isso aqui, meu irmão, quando você chegar lá no céu, quando você for reclamar com Jesus, Jesus vai dizer: você toma vergonha nessa tua cara? Porque a pastora Daniele pregou sobre isso na tarde da bênção e você não deu bola. Se você lá no dia do julgamento, meu irmão, queria dizer: ai Deus, meu Deus, eu não consegui nem uma alma para ti, porque eu tinha vergonha. Você que está aqui nessa tarde, está ferrado, que está registrado esse culto. E Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Qual que é o projeto que você tem? Já estou encaminhando para o final. O que é que você pensa para a sua vida? Quais são os projetos que você fez para este ano? Há 3 terça-feiras atrás eu falei para vocês o que? Escreve num papel. Quem acompanha meus cultos sabe. E teve uma irmã daqui que colocou no papel: eu preciso de uma casa. E daqui uns dias você vai ouvir o testemunho dela tremendo. Você tem que pegar a palavra, irmão, e abraçar ela. Eu te pergunto: você tem algum projeto para a sua vida? Você almeja alguma coisa? Sim ou não? Talvez você vai dizer assim: não, pastora, eu não almejo nada. Se você não almeja nada, se você não tem nenhum projeto, você acha que vai acontecer alguma coisa na sua vida? Não. Você precisa sentar e conversar com Deus. Sabe, só você e Deus. E falar: Deus, está aqui o meu projeto. O meu projeto é esse. Está aqui. O meu projeto é ser uma serva. Você já começa, meu irmão, não começa só no mundo físico, não. Você começa com as coisas espirituais. E depois você vai para o mundo físico. Esse negócio de você só projetar coisas do mundo físico, só bens, não funciona. Você tem que ter projeto para a tua vida espiritual também. Porque se você não estiver bem espiritualmente, o físico não funciona. Não funciona. Por isso que você vê pessoas que são ricas, mas não tem paz, não tem felicidade. Por quê? Conquistou o físico, mas não construiu o espiritual. E eu quero te perguntar para você nessa tarde: qual é o projeto que você tem para você? Eu quero que você feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Qual que é o projeto espiritual que você tem para a sua vida? Qual que é o projeto físico que você tem para a sua vida? Começa a falar com o Senhor. Quem sabe você não consegue ter nenhum projeto, porque alguém já disse para você que não vai dar certo. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo assim: ei, eu nunca te desampararei. Nessa tarde Deus está dizendo assim: ei, seja forte e corajoso. Vai apresentando a Deus aí o seu projeto. Você que me assiste também pelo YouTube, pela página, faça o seu projeto também. Faça o seu projeto também.
Você que me ouve pelo rádio, para de ser medroso. Para de ter medo. Para de ter medo. Seja corajoso. Deus não vai te desamparar. Você precisa escrever esse projeto. Escrever este projeto. Arabassurica. Você precisa colocar no papel esse projeto. Ei, você precisa colocar no papel esse projeto. Arabassurecalabá. Começa a rascunhar. Começa a escrever na Baracebidácia. Rascunha. Mas eu não tenho dinheiro, pastora. O dinheiro vem depois. Começa a rascunhar. Mas eu não tenho condições. Começa a rascunhar. Enquanto você, meu Deus, eu tô toda arrepiada aqui, ó. Enquanto você rascunha, os céus começam a se mover. Quem sabe o teu projeto é restaurar o teu casamento. Ei, começa a rascunhar esse projeto. Coloca no papel como que você quer que seja restaurado. Quem sabe o projeto do seu coração é trazer o seu filho de novo para a casa do Senhor. Então começa a rascunhar. Começa a escrever como que você quer que esse filho volte transformado, liberto. Você precisa escrever. Você precisa escrever. Arabacalabá. Você precisa escrever. Darabá. Você precisa escrever. Darabassuricalácia. Você precisa escrever. Desenhe a sua casa do jeito que você quer. Desenhe. Fala para Deus: Deus, eu quero um carro assim. Ela baixou, né, cara? Eu não sei qual é o projeto do seu coração, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer assim: ei, você precisa se encorajar. Você precisa acreditar, porque eu não vou te abandonar. Eu vou te ajudar, diz o Senhor.